Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. E nessa edição do Agricultura BR, você vai saber a respeito do que a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais espera das exportações do complexo soja em 2019. Vai saber um pouco também de como que anda o mercado do café. Tem um tema muito importante, porque os produtores de alho no Brasil estão protestando, reclamaram bastante nesta última terça-feira na Frente Parlamentar da Agropecuária contra a importação sem tributação de alho lá da China. Então, inclusive, ameaçando realizar protestos mais fortes. E vai ter ainda aqui durante o programa uma mesa redonda que nós vamos falar sobre produção agropecuária, principalmente pecuária, futuro e visão de uso de tecnologias. É o que você vai acompanhar a partir de agora no Agricultura BR, que começa falando sobre soja, e eu começo trazendo um destaque importante em relação ao que se espera do ano de 2019. A ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, revisou e para cima a sua expectativa de faturamento com as exportações do óleo, do grão e também do farelo. Agora é esperado em 32 bilhões 820 milhões de dólares, uma estimativa um pouco mais alta em relação àquilo que deve ser faturado pelas tradings que trabalham com as exportações no Brasil. Vamos ver na tela como é que está esse cenário desenhado pela ABIOV, mostrando como que os números vão se apresentando. Você vê aqui que sobe um pouco, subiu aí cerca de 700 milhões de dólares a expectativa de receita com o complexo soja. A soja é o principal produto de pauta de exportação do Brasil e a complexo soja é aquele que tem o maior volume entre todos os complexos, evidentemente. Aqui nós temos, depois abaixo, uma explicação a respeito do volume do que vai ser exportado. A ABIOV aponta uma exportação de soja em 70 milhões e 100 mil toneladas. Também traz aqui uma expectativa de exportação de farelo de soja em 16 milhões e 200 mil toneladas. Já o óleo de soja teve uma revisão para cima em relação ao seu embarque, em relação ao volume a ser exportado pelo Brasil. Sobe de 400 mil para 500 mil toneladas. Isso explica um pouco esse faturamento a mais do que se espera em relação ao complexo soja neste ano de 2019. As exportações, principalmente do grão de soja, vêm muito fortes comparado ao ano passado. Já que a colheita veio antes, as exportações e embarques também têm ocorrido também de maneira um pouco mais adiantada. Por enquanto, o volume de saída, tanto de óleo quanto de farelo, ainda é abaixo ou aquém daquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. Olha, se tem algo que nós repetimos aqui com muita regularidade em relação ao que acontece entre China e Estados Unidos. Esse embate comercial entre os dois países ainda não tem um passo maior dado. E aí o mercado fica aguardando, fica esperando aquilo que pode ocorrer e fica principalmente no aguardo de novas informações, novas notícias sobre um possível acordo comercial. Ontem, você que acompanhava a programação do Canal do Boi, na terceira edição da Agricultura BR, nós mostrávamos parte do discurso de Donald Trump e também de Jair Bolsonaro nesse encontro que teve entre os dois presidentes. Ao sair da coletiva de imprensa, alguém perguntou já, com os microfones desligados, se já tinha um acordo, se já tinha um acerto com a China para Donald Trump. E Trump respondeu da seguinte maneira: olha, estamos andando bem com a China e estamos cuidando bem desta questão. Foi o que o presidente norte-americano falou já com o microfone desligado para os jornalistas presentes. Vamos saber como é que vem soja em Chicago? Soja em Chicago, neste momento, vai sendo negociado, tem as posições de mais curto prazo, vem sendo negociado dentro da estabilidade. Você vê aqui as posições com negócios muito próximos ao fechamento de ontem. Maio vem com 9 dólares 3 centes mais 4 por bushel. Julho, 9 dólares 17 centes o bushel. Agosto, 9 dólares 23 centes mais 6. Setembro, 9 dólares 28 centes por bushel. É o que eu destaco agora em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago. É o que nós temos aqui em relação às posições negociadas para a oleaginosa nos Estados Unidos.
Vou falar de dólar, porque hoje é um dia de muita expectativa. Nós já tínhamos expectativa uma semana antes em relação à apresentação do documento ou do projeto, da proposta de reforma da Previdência para os militares hoje no Congresso Nacional. Bom, isso tem guiado o que acontece com os investimentos e principalmente com a moeda norte-americana. Dólar que vinha caindo durante os 2 primeiros dias dessa semana, na segunda e na terça, hoje vinha com ligeira alta. Vamos saber se a alta continua. Eu tenho dólar aqui na tela. Dólar vem estável, vem na estabilidade. O dólar, ligeiro viés de alta, mais estável, vem negociado a R$ 3,79 a moeda norte-americana. É o que eu destaco agora, neste momento. E vou aproveitar que estou falando de dólar, falando dessa expectativa de reforma da Previdência, para falar com Sara Kirchhoff, que está lá em São Paulo. Sara, não há dúvidas que hoje é um dia de espera, de expectativa, de avaliações, de como que será esse texto da proposta da reforma previdenciária para os militares. O que está acontecendo no mercado, como que o mercado tem sentido esse momento agora de estimar e como que pode ser aprovado a proposta. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Pois é, essa é uma questão aí, uma parte do texto, né, bem esperada por todos e, claro, também pelo mercado financeiro. Há uma expectativa aí de que o governo consiga colocar nos cofres públicos um montante correspondente a 13 bilhões de reais só no que diz respeito a essa parte aí da questão dos militares, isso num período de 10 anos. Então, esse texto também, a expectativa é que ele seja entregue hoje à tarde e ele acaba compondo aquela reforma que já foi entregue. É bastante esperado pelo mercado, como eu falei. E o dólar, que agora está próximo da estabilidade, como você mostrou, hoje ele começou o dia com uma queda um pouco significativa e agora então ronda a estabilidade. O movimento é considerado técnico para o câmbio nesse momento, porque nesse momento, até agora, durante a manhã de hoje, não há grandes fatores assim pesando de fato aí no mercado financeiro. O mercado está bastante na expectativa, isso sim, né, Fabiano? Tanto em relação, claro, à reforma da Previdência, mas também em relação à decisão dos juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Hoje é dia de decisão de juros por parte do Copom aqui no Brasil e por parte do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é que tanto lá quanto aqui haja uma manutenção na atual taxa de juros. Lá nos Estados Unidos, a taxa está entre 2,25% e 2,5% ao ano, enquanto a nossa taxa Selic aqui está em 6,5% ao ano, ainda assim no seu menor patamar histórico. E no início desse ano já, os Estados Unidos haviam sinalizado a paciência para novos possíveis ajustes positivos para a taxa de juros por lá, levando, portanto, ao fim de um ciclo gradual de 3 anos de aperto monetário marcado por 9 aumentos de juros, incluindo 7 somente no período de 2017, entre 2017 e 2018. Então, para esse ano, a projeção indicando 2 altas de juros para esse ano, que foi dito no fim do ano passado, a expectativa é que seja reduzido somente para uma alta de juros ao longo de todo o ano de 2019. E essa notícia aí para o mercado global, ela acaba sendo positiva, porque toda vez que os Estados Unidos elevam juros por lá, a maior economia do mundo, a tendência é que o investimento que hoje possa estar em outras praças se volte para os Estados Unidos. Então, se de fato houver uma manutenção, isso traz uma tranquilidade para o mercado, já que a nossa taxa básica de juros deverá ser divulgada aí no fim da tarde de hoje, por volta das 6 horas. Lembrando que o Boletim Focus dessa semana traz uma expectativa de manutenção para a taxa de juros até o fim desse ano. E para o ano que vem, que se falava em uma taxa Selic em 8% durante 20 semanas seguidas, o último Boletim Focus trouxe uma redução também, falando em uma taxa Selic em 7,5% ao ano para o fim de 2020. Então, a gente acompanha os desdobramentos de todas essas questões e os impactos disso no mercado financeiro. A Bolsa de Valores, que atingiu o patamar ontem acima de 100.400 pontos no intraday durante a sessão, né? Já no fechamento terminou o dia de ontem, a terça-feira, com uma queda de 0,41% e nesse momento tem também um ajuste negativo em torno de 0,34%, mas ainda acima dos 99 mil pontos. Acompanhamos tudo o que acontece para trazer as atualizações por aqui. Falando um pouco da Bolsa, Fabiano,
esses recordes aí pontuais que a gente viu nos últimos dias, né, mostrando um aquecimento aí nas ações brasileiras, esse mesmo movimento ele tem sido acompanhado em outras bolsas de valores ao redor do globo. Esse é um dos destaques do Jornal Valor Econômico de hoje, que mostra, inclusive, que os índices acionários lá na China, agora no início de 2019, já tem uma alta de até mais de 20%. Então, a gente vai acompanhando esse movimento positivo aí das bolsas ao redor do globo. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Tá aí uma série de expectativas em relação ao que pode ocorrer com o mercado, já que hoje importantes projetos e números devem ser apresentados no Brasil e também fora. Por aqui vamos ver como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros. Vamos saber como é que vem as posições sendo negociadas de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Nós temos aqui preço da soja nos portos na data de hoje, a R$ 77,00 a saca, referência do Porto de Santos, Porto de Paranaguá. Trazemos aqui a apuração da Grãos Corretora, mostrando estabilidade em relação aos valores que eram negociados nesta última terça-feira. Olha, eu vou para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco eu vou voltar com convidados muito especiais. Eu vou receber aqui o pesquisador da Embrapa, Ezequiel do Vale, e também o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa. Nós vamos falar sobre futuro da agropecuária, como é que isso representa na comercialização, na pesquisa, aplicação de tecnologia e como que o produtor rural tem sentido esse momento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR traz agora informações que são importantes para a agropecuária brasileira. Vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre aquilo que o produtor rural, sendo pecuarista, sendo agricultor, pode fazer para conseguir melhores resultados e automaticamente ao melhorar a sua rentabilidade. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois convidados muito especiais na tarde de hoje. Trouxemos aqui, já está aqui conosco, Jonathan Barbosa, ele que é presidente da Associação dos Criadores do Estado de Mato Grosso do Sul, a Acrisul. Também está aqui conosco, nesta tarde de quarta-feira, Ezequiel do Vale, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e também um grande atuante na área de carne de qualidade. Bom, e para falar a respeito dos temas, primeiro quero agradecer a participação de vocês dois aqui. Sempre um prazer recebê-los aqui no canal do Boi, aqui no Agricultura BR. E eu vou começar falando a respeito de um assunto que sempre está envolvendo a inovação tecnológica e como que essa inovação tecnológica ela tem ido para o campo. Primeiro eu vou começar, Sr. Jonathan, com quem trabalha nessa inovação. Vou fazer essa pergunta para o Ezequiel. Ezequiel, as instituições de pesquisa, as fundações, elas têm trabalhado o tempo todo, todos os dias, para fazer com que o produtor rural tenha melhor resultado. Como é que ela tem chegado para o homem do campo? Como que ela tem, no caso, melhorado a carne bovina, desempenho dos animais no campo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, a Embrapa tem um programa de carne de qualidade, né, no qual você envolve diferentes áreas, né, de conhecimento. O principal deles, aí, o carro-chefe, seria a parte de lançamento de cultivares, né, pastagem, buscando, vamos dizer, reduzir a idade de abate, melhorar o rendimento de carcaça, melhorar a fertilidade. E você tem também depois outras áreas de pessoal que trabalha na área de nutrição animal, na área de sanidade animal, né, tecnologias para reduzir, vamos dizer, doenças que possam afetar o desempenho dos animais. Então, basicamente, e a área de melhoramento animal, onde você trabalha também com reprodutores, né, de destaque, que pode melhorar, eu tenho capacidade para melhorar o rendimento de carcaça e a qualidade da carne. Mas é um conjunto, nada atua sozinho, né? Então, você depende de sanidade, de nutrição, você depende de protocolos de controle de qualidade, gestão, né? Então, é um conjunto de ações que buscam apresentar para o produtor os resultados que ele possa melhorar o rendimento e reduzir custos de produção. Jonathan Barbosa, você preside a Acrisul, Associação dos Criadores, e é produtor rural também, é pecuarista. Como é que essas tecnologias têm sido aplicadas pelo produtor rural no campo, na fazenda? Boa tarde, seja bem-vindo à Agricultura BR. Muito boa tarde, o canal do Boi, boa tarde, Agricultura BR.
eu quero dizer o seguinte: o produtor pecuarista que não acompanha aquilo que deve acompanhar dentro da sua criação, dentro de todo o esquema do circuito da pecuária, ele fica fora da atividade. Portanto, no campo, hoje, a tecnologia manda para genética com precocidade, isso influi muito, a nutrição pela forma de pastagens seletivas e também a questão final, preço da arroba. Tudo isso é que controla o mercado. Porque não adianta nada você ter produto de qualidade e não ter preço. O povo hoje gosta de uma carne boa, porém, isso tem um valor. O frigorífico tem que entender e todo mundo compreender. Vou fazer uma pergunta agora para os dois. Muita coisa mudou quando falamos de pecuária nos últimos anos. A terra ficou muito mais cara. Algumas terras que eram destinadas à pecuária, aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Goiás, em qualquer estado brasileiro, algumas terras que eram destinadas até então para pecuária, hoje são áreas agrícolas, por conta da remuneração. Com isso, o produtor rural pecuarista ele precisou ficar mais eficiente na fazenda. Tá? Quais são os principais aspectos? Porque a gente pode apontar mudança aqui na comercialização, na produção, no melhor aproveitamento de terras. Vocês podem ficar à vontade? Quem quer responder? À vontade, por favor. Bom, eu acho que há um tempo atrás, os custos de produção eram menores, né? As margens de lucro eram maiores. Hoje, os custos de produção são bem maiores do que no passado e a margem de lucro para o produtor é pequena. Então, ele tem que estar muito por dentro de processos de gestão, conhecer muito bem seu sistema de produção para administrar aqueles pontos que precisam de melhorias, né? Agora, a gente fala muito em carne de qualidade, eu acho uma pena, nós sofremos isso também na novilho precoce, que todo mundo quer carne de qualidade, mas ninguém está disposto a pagar, né? Então você luta no mercado por um reconhecimento. Aqui no estado, graças a Deus, nós temos ainda o programa do Precoce MS, que acrescenta um bônus para o produtor. Tem uma outra indústria frigorífica também acrescenta um bônus, mas eu acho que isso daí poderia ser melhorado para o produtor rural, principalmente aqueles que estão implantando protocolos de qualidade. Então isso precisa ser reconhecido e precisa ser remunerado. Foi o que eu disse. Arroba com um preço justo, porque sem condições de rentabilidade, o produtor pecuarista acaba migrando para a agricultura. Mesmo que não seja ele diretamente, mas ele acaba parando com a pecuária e arrendando para quem é agricultor. Isso nos preocupa muito, porque nós temos aqui o nosso território pantaneiro, temos o Pantanal, que é um lugar muito bom para se criar, mas somente temos que ter também em cima da terra e da serra a condição melhor para se dar a terminação cíclica do gado. Eu cito aqui um exemplo, nós temos no Mato Grosso do Sul um projeto muito bom e bonito que é Pecuária BR, que já faz parcerias, já abate produtos bem precoce com 18 meses, que é o que a gente busca, com carne de qualidade. É esse o caminho. Quem não acompanhar a evolução genética para ganhar carcaça, menor tipo de tempo e preço convidativo, para na atividade. Vou fazer uma colocação aqui, porque vocês dois citaram a questão do preço em relação à carne que é produzida, em especial para a carne de qualidade. O que eu vejo como consumidor, e também por gente que conhece carne, é que tem público interessado em pagar mais por uma carne de melhor qualidade. Inclusive tem pago, pelo menos nas casas de carne, nas boutiques de carne, os valores estão lá e são mais elevados do que, vou chamar de carne commodity, né, que encontramos no supermercado, na casa de carne mesmo, ou nos açougues. Aonde que está ficando esses valores, né? Porque se o consumidor final aponta, tem pago,
produtor rural tem investido, onde é que tem ficado esses valores aí que nós estamos citando? Intermediários, no plural, a partir do frigorífico e dos varejistas. Todos ganham muito mais do que o pecuarista e até penaliza ali no final o consumidor, que a gente mais quer, que comesse muita carne. Tem um detalhe importante que hoje em dia o pecuarista aqui no Brasil tem que enxergar. Nós trabalhamos em grande parte com a raça Nelore, que é um zebuíno, e outros zebuínos. Hoje o mercado está pedindo uma carne com entremeio de gordura. Então, seria o meio sangue, que eu, como citei há pouco, o projeto Pecuária BR, que já faz isso. Nós precisamos ter um abate precoce de carne de qualidade, mas uma carne que o mercado esteja querendo, que é essa carne do zebuíno com o taurino, o entremeio e a cobertura de gordura. Fazer isso pelo meio com aquilo que a gente chama de cruzamento industrial. Angus ou Hereford, com Nelore, dá uma carne especial. Bom, eu acho que o Jonathan colocou exatamente o sentimento que nós temos, né? A experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo e essa tendência do mercado, que eu acho que não adianta inventar muito, não. Ele colocou muito bem a tendência de você ter o cruzamento do Nelore, né, com o Angus ou o Hereford, para você conferir marmoreio. Só que quando a gente fala em qualidade, isso tem custo, né? E isso que a gente tem que fazer o mercado, vamos dizer, valorizar um pouco mais o mercado, né? Porque às vezes o camarada fala, então não compensa, eu vou trabalhar só com o animal inteiro, entende? E não visa, vamos dizer, às vezes, não está bem sintonizado com as demandas de mercado. E se você não tiver muito bem sintonizado, ele colocou muito bem, as chances de sucesso são pequenas. Então, eu acho que tem que estar, né, sintonizado, só que ele tem que ter um sinal, uma sinalização do varejo, do consumidor lá na ponta, que esteja disposto a pagar. O que a gente tem visto no momento hoje são pequenos nichos de mercado. O grande mercado é commodity, né? Então, nós precisamos trabalhar esses nichos de mercado. E há também, você concorda, que o governo ter uma grande participação de incentivo para, por exemplo, novilho ou precoce MS. Eu não sei se você sabe, eu mesmo com a Crisul trabalhei muito nisso. Trabalhei junto ao governador quando nós tivemos que tirar o novilho precoce daquela época, que de precoce só tinha o nome, para trazer o precoce MS, que hoje é um modelo no Brasil. É uma especial, eu diria, atenção e capacidade do que eles estão fazendo. Uma maravilha. Mas o governo tem que dar bônus, como os frigoríficos também, para que essa carne e esse projeto seja muito produtivo, seja crescente e que possa acontecer isso, não para, como agora mesmo foi lá na FamaSul, eles entregaram 50 certificados. 50. Nós queremos que seja 500, 5.000, a gente quer o número maior possível, porque aí todo mundo ganha. Por isso eu estou aqui, não sei se ele concorda, eu peço permissão para dizer que o governo tem que participar, o governo do Estado, como também os frigoríficos, porque não anima muito essa história de frigorífico ser quase um monopólio, sabe? Porque quando a carne é de qualidade, eles possam não querer ter interesse, e quando, na verdade, eles só ganham com isso. Então, eu lembro que era importante a participação nesse processo do governo do Estado e dos frigoríficos na concessão de bônus para esses projetos. Muito bem, Jonathan, Ezequiel, a gente vai continuar falando de comercialização. Nós vamos para o intervalo comercial agora e daqui a pouco nós voltamos a falar a respeito da comercialização de carne, relação de cadeia produtiva e principalmente, né, são rebanhos menores, propriedades também ficando menores destinadas à pecuária e como que o pecuarista tem vivido dentro destes novos cenários que se desenham e estão se desenhando. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já.
Agricultura BR de volta hoje trazendo um debate importante sobre o futuro da agropecuária, e esse primeiro debate nós falamos sobre pecuária especificamente. E estamos aqui recebendo dois convidados ilustres, pessoas que têm um grande carinho, Jonathan Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, e Ezequiel do Vale, pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Falávamos há pouco a respeito de negociação, de questões que são envolvidas em trazer uma carne de melhor qualidade e principalmente ser remunerado por isso. Agora, durante o intervalo, nós estávamos falando a respeito dessa questão do que evoluiu na pecuária brasileira. Tudo evoluiu. Nós tivemos evolução nas gramíneas, na disposição de pastagem, na utilização de recursos naturais. Tem muita gente que não observa isso, mas a utilização de recursos naturais foi otimizada. Hoje praticamente não tem nenhuma agressão ao meio ambiente. A pecuária, ela integra ao meio ambiente, né, numa pecuária moderna. Você tem suplementação melhor, as raças, né, uma implementação muito forte para desenvolvê-las, para terem melhor resultado. E aí nós temos uma parte aí que não se desenvolve, né? Aproveitamento de carcaça em frigorífico, que era o que a gente falava agora no intervalo comercial. Vou começar pelo Ezequiel. Por que tudo desenvolve, mas esse aproveitamento de carcaça lá no frigorífico não vai, Ezequiel? Fabiano, essa é uma pergunta que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Eu acompanho isso desde os anos 70, quando já mexia com um projeto de pecuária lá em São Paulo. E a gente vê que melhorou genética, melhorou nutrição, melhorou suplementação. O animal, vamos dizer, hoje é mais pesado do que era nos anos 70. E uma pergunta que a gente faz, por que... E com menos tempo, né? E com menos tempo, é bem lembrado. Antigamente abatia com 4, 5 anos, hoje com 18 meses você abate esse animal. Por que o rendimento de carcaça é o mesmo? Se melhorou todas essas condições, o animal é mais pesado, mais bem acabado. Por que isso? Né? Então é uma pergunta, eu não quero entrar em detalhe, mas eu acho que quem está ouvindo pode, né, eu vou dizer, cobrar. O pecuarista faz as suas percepções. Ética e técnica dele, porque ele é da Embrapa, ele não pode falar. Mas como eu sou um produtor e presido uma entidade para os produtores, o que existe aí é o crime do monopólio. Nós só temos JBS e Marfrig. Então, eles combinam entre eles e nós não temos o direito, não podemos ter, por questões de critérios que eles colocam para cá, quando não colocam os mesmos critérios nos abates que eles fazem em outros lugares, no exterior, como Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, para todo lado. Só nós é que pagamos o pato. É só conosco que a faca corre de cima a embaixo. É a tal da limpeza, que não precisa. Lugar nenhum tem isso. O que acontece? Você não tem para onde correr. Ou você mata com eles, ou você não mata. E quem não acompanha, sai do mercado. Lamentavelmente, sai, arrenda para a agricultura e vai viver de especulação, que é o que é muito ruim para o país. Olha, eu vou trazer aqui uma lembrança, né, que os senhores participaram disso também, vou trazer uma lembrança lá daquele programa Cadeia Produtiva da Carne, que a Crisul participava, a Embrapa participava, Sebrae participava, na época eu devia ter uns 22 anos, né, lá em 2002, e participava, foi quando eu conheci o doutor Ezequiel do Vale, inclusive, e se falava muito da possibilidade das câmeras setoriais, delas discutirem esse tipo de coisa, porque naquela época, né, nós já temos aí 17 anos ou um pouco mais, já se discutia a respeito de como trazer, né, mostrar que o aproveitamento de carcaça teria que ser melhorado. Tá? Essas câmeras setoriais, as organizações que envolvem produtores rurais, frigoríficos e outros membros, outros elos da cadeia produtiva, elas não conseguem entrar num acordo a respeito disso? Vou começar pelo Ezequiel aqui. Bom, no nosso tempo, quando ainda o secretário era o Felício, né, foi lá que nasceu o programa de boas práticas agropecuárias. A primeira semente que nós lançamos foi esse programa visando melhorar a qualidade e a rentabilidade para o produtor. E depois, quando participamos lá com o programa da carne lá no Sebrae, até chamamos uma vez 80 e tantos açougues para discutir esse problema que você colocou da carne, mas a gente vê a dificuldade de você envolver a indústria frigorífica para participar nessa negociação.
né? Então, as câmaras setoriais, eu não sei, elas não eram deliberativas, eram consultivas. Então, muitas coisas que foram discutidas lá não chegavam a ser executadas porque talvez não interessasse o governo do Estado no momento. Mas ali seria o fórum ideal, mas as coisas não avançavam. Exatamente é o que ele falou. E eu coloco uma vírgula. Não era só o governo da época que não tinha lá muito interesse. Os próprios frigoríficos boicotavam as intenções Exato. que eram as melhores para se chegar nessas câmaras setoriais. Eu não era, naquela época, dirigente da Acrisul, mas temos atas e eu fiz um estudo e vi que a entidade tudo fez para que isso acontecesse, certo? Inclusive ele falou um nome aqui que eu quero render aqui um destaque e homenagem, que hoje é o secretário-geral da nossa diretoria, o doutor Antônio Felício. Ele foi um grande secretário de Fazenda, ele foi o incentivador para que nascesse ali um novilho precoce, não foi? Foi. Do BPA também. E hoje ele está conosco na diretoria da Acrisul. É uma pessoa muito preparada e que pode contar muito bem, melhor do que eu ainda, essa situação. Como que eu posso, falando em nome do pecuarista, como é que eu consigo defender o valor da arroba do meu gado? Gado de qualidade também, porque não é porque não é aquele gado, a carne com a maior qualidade, mas ela tem uma qualidade interessante, tem um abate que é mais veloz, ele tem uma boa produção. Como é que ele hoje consegue defender preço, né, e principalmente propor? Porque o que tem acontecido é que quando se considera commodity, a indústria ou o comprador coloca preço e acaba aceitando, que é um equívoco muito ruim, né, e faz com que os valores sejam condições de negócio orquestrados pela... Os dois frigoríficos que mandam no mercado é JBS e Marfrig. Eles fazem seus acertos a cada finais de semana. Como vai abrir a arroba segunda-feira e como vai terminar na sexta-feira. E nós somos vítimas, nós não temos para onde correr. Essa é a situação. O produtor, ele quando chega, o boi não é sanfona, ele engorda e não volta. Você perde se você deixar voltar. Então você tem que abater. Por essa razão, nós não temos para onde correr. É algo muito ruim, inclusive, eu quero dizer que eu faço parte da terceira chamada parte lá do governo federal, na parte, me falta agora a colocação, que eu denunciei essa história de monopólio. Você se lembra que já fiz até um simpósio na Acrisul, não ao monopólio. E nós fizemos todo o empenho para que isso acabasse. Então está difícil, nós não conseguimos porque a mão é muito grande e é forte. Eles colocam a mão em cima e não deixa acontecer nada por fora. É isso que nós passamos. Eu acho que uma coisa que eu acrescentaria, que ele já mencionou também da pecuária BR, não quero dizer que é a solução, mas é uma maneira que nós tentamos, na Novilho Precoce, formar um grupo de produtores para ganhar força, como tem a iniciativa da Pecuária BR, essa do Nelore Natural aí que está tentando se fortalecer. Por que é tão difícil o pecuarista trabalhar em associação, ou até mesmo, quem sabe um dia, cooperado? Por que é tão difícil a pecuária? Porque não é cultura, você vê as cooperativas, onde é que elas estão? Com agricultores, né? O pecuarista, no geral, ele não trabalhou dessa maneira, né? Foi sempre isolado. Agora eu estou vendo que está começando, no Paraná nós temos vários exemplos. Eu tenho um exemplo que eu conheço bem, que é da cooperativa Maria Macia. Está fazendo um excelente trabalho. Eles arrendaram um frigorífico, então, mas ele integraliza o processo todinho. Ele compra o boi dos associados, né? Terceiriza o abate, né? Tem 10 funcionários lá dentro do frigorífico e distribui a carne ali no norte do Paraná. Acrisul, tranquilo. A Acrisul, ela pensou em fazer uma cooperativa nesse termo, igual do Paraná, mas o bombardeio é grande. Quando vazou, e não foi por mim, eles começaram a assediar os invernistas.
para não participar desse processo. E aí, quando o poder é econômico, eu lembrei agora o órgão que eu faço parte, o CAD, tá? Eu sou terceira parte do CAD, onde... Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É, esse. Eu faço parte já há 5 anos. E eu venho denunciando esses abusos. E eles é que falaram, doutor Jonathan, por que não uma cooperativa da associação? Falei, vamos trabalhar na direção. Mas me parece que eles têm gente lá dentro, viu? Porque o que eu conversei lá no CAD, no dia seguinte eles estavam sabendo tudo. É complicado. Voltar a esse exemplo do Paraná, eu vejo porque eles... É uma cooperativa pequena, bate 12, 15 mil cabeças por ano, mas eles são fortes no que eles fazem, apesar de serem pequenos. E eles têm o controle do processo todinho. Mas como é que eles ficam juntos? Eu acredito que o forte deles é a agricultura. Né? O negócio dele é agricultura. E pecuária, 10% da atividade deles é pecuária. Né? Consorciado com pecuária. Então, o confinamento deles, eles confinam o ano inteiro lá no Paraná. Tem boi lá o ano inteiro, animal jovem o ano inteiro. Tem carne de qualidade e distribui numa região no norte do Paraná que o pessoal tem um poder aquisitivo para poder remunerar isso, para comprar uma carne de qualidade. Aqui no Mato Grosso do Sul, você mal consegue vender em Campo Grande, né? Essa é uma situação que precisa ser tratada. E acaba entrando dentro dessa questão de comercialização, que eu quero falar um pouco agora, pensando em futuro da pecuária, porque tem que pensar o que acontece para manter gente produzindo na pecuária e para isso acontecer, todos os segmentos da cadeia, pelo menos no meu entendimento, né, enquanto acadêmico ainda, você precisa ter ganho. Se tiver alguém que não está sendo remunerado, passa a não ter o interesse. Né? Passa a não ter o interesse nessa produção. O que muda? Porque no campo, você tem áreas menores para pecuária, você tem nas propriedades em que conseguiram investir em tecnologia, você tem unidades animais maiores do que se tinha no passado, tá? Rebanho automaticamente ficou reduzido, você tem um abate mais cedo, você tem toda a situação... Todo mundo ganha quando é assim. Exatamente. Toda uma situação favorável para a pecuária. Na comercialização mudou também, o senhor está organizando uma feira, a gente está falando da feira Expo Grande daqui a pouco. Expo Grande está vindo de 4 a 14 de abril. Muito bem, a gente vai até falar disso ainda hoje. De 4 a 14 de abril, a maneira do pecuarista ver o leilão também mudou muito nos últimos anos. Outra coisa que eu queria... Como conseguir comercializar? Eu queria lembrar muito de um assunto importante. Era uma prática abusiva já, antes de nós, na Acrisul, forçarmos uma campanha de venda a prazo. O produtor, além de não ganhar bem, vendia uma arroba barata e recebia com 15, 30 dias. Agora é venda à vista. E muitos dos casos você recebe na fazenda. O boi sendo embarcado, confere o peso, já hoje com internet, com celular, comunica, o dinheiro cai na conta. E eu, como presidente da Acrisul, peço para todos os pecuaristas não venderem a prazo. Porque quando compramos o animal magro, nós pagamos à vista. Então nós não podemos vender o que temos, que é o boi gordo, a vaca gorda, a novilha gorda, sem receber pelo nosso trabalho, à vista. Muito bem. A gente está falando de comercialização. Como comercializar bem? Quais são as estratégias hoje que o pecuarista pode lançar mão? Temos os cenários que a gente já desenhou agora, né? Então temos que trabalhar com o que tem. Como conseguir hoje comercializar bem, seja o gado a carne commodity, arroba commodity, ou a carne de melhor qualidade? Ezequiel, por favor. Fabiano, eu acredito que a maneira de ele poder comercializar ou ele ter força para comercializar é ele tentar também, vamos dizer, se associar em grupos, né, para poder ter um pouco mais de força. Porque sozinho, você chega lá e fala, olha, aqui é carne de qualidade, o preço da arroba hoje é esse, né? Então, e fala que não tem escala. E fala que não tem escala. Que é uma mentira. E ele colocou. E outra coisa que está atrasando é esse negócio do pagamento com 30, 40 dias. Isso daí o produtor... Isso aí mata o produtor. Isso mata o produtor, entende? Então, historicamente, ele sempre tem vendido à vista. De 2016 para cá, criou esse negócio de pagar com 30 dias. As contas deles não vencem assim, é tudo... Comprou, pagou. Né? É verdade. Então, isso eu acho que foi um mal para a pecuária
né? Mas isso acho que aconteceu devido à concentração, né? O Estado antigamente era competitivo, tinha várias indústrias frigoríficas aqui no Estado, hoje virou um monopólio. Isso, infelizmente, acontece com outras áreas da agropecuária. Os hortifrutis, né? Quem trabalha com hortifruti é massacrado pelas grandes redes eucalipto, de supermercado. Né? Tudo está sendo assim, lamentavelmente. Por isso que eu fiz aqui, alguns minutos atrás, uma intervenção pedindo para o governo do Estado trabalhar perto do produtor, seja pecuarista, seja agricultor, seja pequeno, médio ou grande, porque somente tendo uma disciplina para ganhos é que nós vamos consolidar o mercado da carne dentro do Mato Grosso do Sul e assim progressivamente para o Brasil. Tem uma questão, né, que foi colocada aqui quando a indústria informa, né, que está com escala fechada, né, não teria como escalar, e nós sempre colocamos assim, às vezes alguém ventila uma informação mesmo, e aí interesses mais difusos possíveis, de que algum confinamento está fornecendo. E a gente sabe que os confinamentos têm uma capacidade muito pequena. É claro que existem confinamentos estratégicos para as indústrias, para os abatedores. Eles mesmos têm. Eles têm, mas eles é pequeno, têm, Jonathan. Não, os deles são grandes. Mas não chega a conseguir suprir a necessidade de abate mas isso que o país regula tem. o mercado para eles. O boi deles, o animal deles tem valor. E coloca na hora que acaba de assinar um contrato bom de exportação. A exportação garante aquele fornecimento. Os animais deles para serem abatidos. Não abre escala para o produtor, que fica apertado, precisando de receber, precisando de vender, e acaba colocando fora praticamente o seu produto. E na grande maioria das vezes, você tem essa informação de que a escala está fechada, para forçar preço mais baixo, às vezes R$1, R$2 abaixo, mas na verdade está comprando. Está comprando. E muitas vezes desovando o que eles têm. Eles têm confinamento, não são pequenos não. O menor que eu sei é mais de 10 mil boi. Então, para fazer um giro entre eles, deixa a gente praticamente de boca aberta. Ô, Fabiano, uma outra maneira que eu vejo também para estimular um pouco mais os produtores, eu já falei isso uma vez com o Jaime e falei com o Beretta também lá na Semagro, né? Por exemplo, o peso desses protocolos de qualidade ainda é muito pequeno lá. Dos 70% é produto, 30% são protocolos, associativismos e coisas mais. Eu acho que precisava aumentar um pouco o peso desse outro componente de sistema de produção, porque ele colocou bem o exemplo. Tinha 50 produtores lá na Novilho, podia ter 500. Se o Estado está fazendo um bom trabalho, mas precisa melhorar um pouco esse... O Jaime Verruc, inclusive, participaria, secretário do Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura aqui do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, não pôde estar presente, mas vai participar aqui do Agricultura BR na próxima semana e nós vamos encaminhar esses posicionamentos. Ele é um bom secretário. Eu já levantei isso também com o Beretta na sexta-feira, não tive a oportunidade de falar com o Jaime, na sexta não, na segunda, né? Esteve lá na Novilho, na Farmasul. Na Farmasul, de a gente melhorar um pouco a parte do componente do sistema de produção. Porque o produtor fala, por 50 centavos a mais, eu não vou me envolver nesses protocolos, né? Então, eu acho que isso daí é importante, sim, porque você vai buscar o quê? Rentabilidade, reduzir custo de produção, reduzir idade de abate. Então, o produtor, ele adota a tecnologia até um certo ponto. Chegar num ponto, ele começa a adotar a tecnologia, ele não tem resultado, como o Jonathan falou, ele abandona, vem da fazenda e vai fazer outra coisa. O protocolo, ele não garante apenas um preço melhor na hora de vender. Não, o negócio dele é dentro da porteira, né? Dentro da porteira, o custo de produção, ele vai ser reduzido, essa é uma questão. Não, e tudo sobe, importante. Né? Medicamentos subindo, o sal subindo, a mão de obra difícil subindo, e você só tem arroba para baixo, então perde o estímulo, sabe? Mas eu quero dar um alento aqui como presidente da Crisul, que me parece que após a Expo Grande, nós teremos algumas novidades. Eu posso dizer que a Expo Grande sempre foi referência para ter preço de animais, a partir do bezerro, do boi magro, para chegar na arroba do boi gordo. Então, há uma esperança, inclusive conversando com o governador,
semana retrasada, porque ele viajou, por telefone. Ele me disse que está preparando algumas novidades para a pecuária. Vamos falar de futuro, porque nós temos aqui, né, e o Brasil inteiro está acompanhando a gente, e eu sei que a maior parte, eu posso colocar aqui falando sem medo de errar, 95% das questões cabem ao pecuarista de qualquer parte do Brasil. Qual que é a visão de futuro hoje que temos para a pecuária brasileira? Pecuária do Mato Grosso do Sul, mas a pecuária brasileira. Pecuária tem mudado, né? O pecuarista mudou muito o perfil, até essa questão da adoção de tecnologia, de inovar, de buscar melhores custos, né? Custos mais baixos. Isso já é uma grande inovação, é uma quebra de paradigma dentro de uma propriedade pecuária muito forte. Qual que é o futuro hoje que nós podemos esperar para a agropecuária, mas principalmente para a pecuária brasileira? Para onde que ela caminha neste momento, sobre todos os aspectos, principalmente do pecuarista na sua atuação e o pecuarista em relação à cadeia produtiva? Eu entendo que o melhor seria consorciar pecuária com agricultura. E o futuro está próximo. Seria praticamente você fazer 2, 3 anos, por exemplo, um plantio de soja, com isso você enriqueceu o solo e depois joga o pasto pronto e adubado para colocar uns 2, 3 anos animais para engorda. Esse é um ponto. O outro é que nós temos regiões, como a região norte e noroeste, que o maciço florestal domina. Então, nós precisamos fazer aproveitamentos da parte do solo, onde está o eucalipto e o pinus, para que ali seja pastagem também. Nós não podemos perder território para lavouras. Nós estamos perdendo muito e isso preocupa, porque diminui o número de animais. Vai vendendo. Hoje é comum abater novilhas e elas são matrizes. Agora, quando é feito um projeto sério, como por exemplo, já citei umas 2 vezes, o Pecuária BR, que abate novilhas, mas que são criadas para essa finalidade. Então é correto. Nós precisamos adequar no futuro essas práticas de evolução no campo. Quem não fizer isso, sai do mercado. Não vai ter alternativa. Concorda? Concordo. Reforçando o que o Jonathan falou, eu vejo, principalmente em regiões que há um tempo atrás, aqui em Mato Grosso do Sul, você fala, poxa, isso aqui não vai dar nada, um areião danado, né? Pega lá a região que você está lá, Camapã e outras, hoje você passa ali, tem integração com soja, tem fazenda ali que está colocando 5, 6 cabeças média por ano. Por hectare. Então, mas como que eles estão conseguindo? Foi integração agricultura-pecuária. 2, 3 anos de agricultura, depois volta para pasto, né? Tem colegas nossos aí que vocês conhecem que faz o rotacionado aí durante, né, vários anos e tem uma pecuária competitiva. Porque o camarada que depender só do confinamento está complicado, né? Porque é o grão, é mão de obra, custa caro. Ele não se torna competitivo. O confinamento, para mim, seria para dar o acabamento no animal em momentos estratégicos, para dar cobertura de gordura que o mercado exige. Mas a gente só vai ser competitivo cada vez mais se explorar mais a pastagem. Um outro grande tempo de abertura de mercado é o boi de capim. O pessoal dos orgânicos, não é? Eles estão muito interessados nesses projetos. Se houver uma entidade que cuide, como tem o Precoce MS, né? Como tem o Pecuária BR e outros, para cuidar do boi de capim, vai ter um preço diferenciado, porque será um produto que não terá nada de confinamento, nada de melhoria para isso ou para aquilo. Estrategicamente, seria um produto o gado brasileiro natural. Já é diferente, né? Seria ponta de capim, natural. Aí, eu acho que, principalmente, a Europa compraria muito. Senhores, para fechar aqui a nossa mesa redonda, hoje não dá para pensar separadamente, agricultura, pecuária. Hoje precisamos ter um pensamento que envolva
as ações, porque isso vai baixar custo e manter, mais interessante que eu acho, manter uma remuneração regular para o produtor rural brasileiro? Bom, eu acho que sim, tenho certeza disso, porque, logicamente, nem todas as regiões, né? Tem regiões que você, como ele colocou, você é a pecuária, você vai lá para Murtinho, talvez você não consiga fazer a integração agricultura-pecuária, né? Mas outras maneiras de você aproveitar melhor. Houve aquela iniciativa, que pena que não deu certo, aquela do vitelo orgânico do Pantanal, talvez o nome começou errado, vitelo. Mas eu acho que está voltando. Está voltando. Tá não, voltando. mas na ocasião eu tive algumas casas de carne em Brasília, o cara jogando carne fora e nos culpando porque falou, vocês estão estragando o mercado, vocês estão colocando o nome vitelo, vitelo é carne branca. Então esse foi um erro talvez de estratégia do mercado, né? Mas eu acho que tem que valorizar, o animal produzido na região do Pantanal tem que ser valorizado, o pessoal está preservando o meio ambiente. E o pessoal da pecuária orgânica lá, acho que estão buscando, já tem um mercado lá em São Paulo, que eles estão trabalhando em cima disso. E tem que valorizar isso. Né? E é um animal com preço bastante interessante. É diferenciado. Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, os pioneiros e ainda se encontram dominando esse tipo de mercado são os irmãos Barros. O Luciano, o Leonardo, são eles os pioneiros e os que estão fazendo o projeto dar certo. E como eu disse, está voltando, tá? E isso a gente na AgriSul apoia. Eu gostaria, antes de você terminar agora, de eu colocar uma vírgula sobre a Expo Grande. Claro que o senhor pode. Tá. A Expo Grande, gente, é uma festa nacional, não é mais estadual. Hoje a nossa feira é conceituada entre segundo e primeiro lugar no Brasil. E nós vamos ter, até agora não temos vaga para nenhum animal a mais, está tudo lotado. Todos os currais, todas as argolas, pavilhões, bovinos, todas as raças. Teremos o Campeonato Brasileiro da raça Brangus, Campeonato Brasileiro do Campeonato da raça Nelore, no Brasil inteiro. Teremos o Campeonato Brasileiro de Gado de Leite, com Girolando, Girleiteiro, Cindy. Teremos aí todas as raças importantes de equinos. Só equinos até agora já temos quase 400 cabeças cadastradas. Nós vamos ter pequenos animais. Pela primeira vez, nós vamos permitir que seja vendida as matrizes de ovelhas, porque elas só aconteciam fora da Expo Grande. Nós só vendíamos lá reprodutores. Agora não, vai ter. E teremos shoppings também, do Senepol, do Cindy, do Brangus, do Canchim, do Girolando, shoppings de animais. Teremos vários leilões, já temos 14 leilões até agora garantidos, 3 de animais equinos e os demais de bovinos. Então, muita coisa boa, de gado de corte, de gado de elite e além dos shows, né? Que serão os maiores e melhores shows do Brasil que nós vamos proporcionar. Não é a AgriSul que toca o show, ela terceiriza, certo? É a Dutz, mas virão os artistas mais renomados do Brasil. Então, muita diversão, laço comprido, tudo isso, o crioulo, o criolaço, muita coisa, muita atração, muita novidade, tá bom? Tá certo. De 4 a 14 de abril. Estaremos Você lá. é o nosso convidado especial com o seu programa e todo o canal do Boi. Tá certo, Jonathan Barbosa. Agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Ezequiel do Vale, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, participando da nossa programação. Uma boa tarde a vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Bom, e a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos, trazendo informações sobre o mercado do milho e também oportunidades de investimento que você tem aqui no canal do Boi. Voltamos já. Bom, e você tem uma grande oportunidade agora de fazer investimentos em um setor muito promissor no Brasil, setor sucroalcooleiro e num estado de muita tradição, estado de Alagoas. Confira agora as informações de mais um leilão judicial.
A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucro-alcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A segunda praça será no dia 30 de março de 2019, às 14 horas, horário de Brasília, com deságio de 55% do valor da avaliação. Esta praça será realizada no auditório da Superbid, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 105, no 4º andar, em São Paulo. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Vou falar agora de um assunto muito importante e que foi discutido nesta terça-feira na reunião da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária. O que acontece? Os produtores de alho do Brasil estão se sentindo, e estão mesmo, tá? Não é uma questão de sentimento, não. Eles estão realmente muito prejudicados pela questão da entrada de produto chinês aqui no Brasil. Essa prática pode meio que, ou praticamente, arruinar as atividades de produção de alho no país, e eles, nesta reunião que acontece toda terça-feira, promovida pelos deputados da Frente Parlamentar Agropecuária, prometeram, inclusive, fazer um protesto em Brasília em relação à entrada desses produtos que estão chegando da China. O protesto é chamar a atenção da justiça brasileira, que tem liberado a importação do produto chinês sem o pagamento da taxa antidumping. A situação prejudica toda a produção nacional. Nós tentamos, durante toda a manhã de hoje, entrar em contato com a Associação dos Produtores de Alho do Brasil, a Associação dos Produtores Nacional, para conversar com eles, para ver o que pode ser feito e, principalmente, abordar essa questão. Como que os produtores têm sido afetados, como que isso tem feito os valores cederem no mercado interno brasileiro e, principalmente, como que o produtor rural ele está sentindo isso, porque ele acaba não sendo remunerado. Os valores de negociação estão abaixo dos custos de produção para esse produtor de alho no Brasil. Eu falo principalmente aí com os estados do Sul e Santa Catarina, que é um grande produtor de alho. Então, nos próximos programas você vai ter mais destaques a respeito deste assunto, mas há um protesto que está sendo organizado pelos produtores para chamar a atenção da justiça brasileira. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Você pode rever o programa acessando o YouTube do Canal do Boi. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde e até mais.